aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá então. Sim, foi isso mesmo que você leu no título do vídeo. Não, não é piada. Com certeza você deve estar pensando, esse cara enlouqueceu? Não, não enlouqueci não. Se você pegar no livro de Daniel, no capítulo 6, é exatamente a passagem que fala Daniel na cova dos leões. E aí você fica indagado, né, com o título do vídeo. E é verdade, né? Poxa, Daniel foi para a cova dos leões, né? Mas você consegue fazer uma interpretação de texto legal? Por exemplo, eu coloquei ali, Deus não te livrará da... Entendeu? Conseguiu entender? Eu não coloquei na, eu coloquei da. Então, se você vai perceber bem na história de Daniel, ele entra na cova dos leões porque Deus não o livra de entrar lá. Daniel foi um cara que orava bastante, mas muito mesmo. Era alguém assim que Deus olhava assim e gostava. Mas ele, em momento algum, livrou Daniel. Aliás, Daniel ele foi provado nisso, mas a prova que Daniel passou não foi apenas para a própria edificação espiritual dele, e sim também das dos outros. Você pode ver que o próprio rei, ele começa a acreditar no Deus de Daniel. Então, quando se fala sobre estar na cova dos leões, sobre estar livre das provações de Deus, quando se fala que Deus permite que você passe por tais situações, determinadas situações, tenta imaginar o seguinte: você com a sua dor, você com a sua dor sentimental aí, ou com a sua dor física, você que está depressivo, sem esperança. Tenta imaginar como seria se você estivesse no lugar de Daniel. Imagine que você foi jogado dentro de um fosso, e ali naquele fosso ali tivessem uns 3 leões. Não precisa nem isso. Vamos colocar um leão só. Só um leão. E você ficasse lá dentro. Jogasse você lá dentro. Você saberia, antes de ser jogado, que tinha um leão lá. E quando você cai lá, de uma forma que você só tem como subir se alguém te ajudar do lado de fora, lá quem estiver lá em cima, você olha para aquele leão e aquele leão tá acordado olhando pra tua cara. Ele pensa, jantar. E aí? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar você na cova dos leões? Você consegue imaginar o terror que você sentiria se você estivesse no lugar de Daniel? Você acha que Daniel não teve medo? A Bíblia não fala se Daniel teve ou não medo. Não, ela não diz. Deixa eu só dar uma... Tô segurando com as mãos aqui o celular. A Bíblia não diz se ele tá ou não ali com medo. Mas homem é homem e com certeza ele estava com medo. Então você consegue se imaginar no lugar de Daniel, aterrorizado por ter ali um leão junto com você, que você sabe que aquele leão está ali justamente para devorar os inimigos, os seus inimigos, não é? Porque mesmo assim o rei não era inimigo de Daniel. Aliás, ao contrário, o rei ele gostava muito de Daniel. Tanto até que o rei se converteu ao Deus de Daniel, né? O nosso Deus. Então você pensa hoje, nossa, eu tô depressivo, eu tô isso, eu tô aquilo. Porque vamos pegar uma situação mais atual, né? Por exemplo, para nós aí que sabe, nós que somos autônomos, Lula entrando, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo, e para pior. Então, assim, olha como é que é a situação. Nós estamos entrando na cova dos leões, nós estamos sendo jogados aos leões. Deus não está livrando o seu povo de ser jogado aos leões. Pega lá nos primórdios, da igreja primitiva lá. O que acontecia com os primeiros cristãos romanos? O que houve com eles, meu querido? Foram jogados literalmente para serem devorados pelos leões nas arenas de gladiadores. E hoje nós temos o quê? Nós temos os cristãos modinha. Tudo posso! É liberdade! Pois é, mas não se trata disso esse vídeo. Então assim, se você parar para pensar, Deus não vai livrar você das provações. Não, ele não vai não. Não vai. Ele não livrou nenhum servo dele de ser provado. Ele não livrou nenhum servo dele de entrar em uma dificuldade. Mas todas as vezes ele livrou as pessoas, os seus servos, os seus filhos nas dificuldades. Por isso do título, Deus não te livrará da cova dos leões, mas ele te livrará na cova dos leões. Mas Denis, por quê? Por que Deus faria uma coisa dessas? Por que Deus faria um absurdo? Deus tem que cuidar dos seus. Edificação da sua fé e das dos outros. Sim.
Pensa no seguinte, pensa quando uma pessoa está em dificuldade. Pensa em Daniel, naquela dificuldade que ele estava lá dentro da cova dos leões. O rei não dormiu a noite inteira, ele ficou pensando em Daniel e pensando, será que Deus vai guardar ele? Será que o que vai acontecer com Daniel? Será que Daniel está vivo? E o rei, logo cedo, foi lá ver se Daniel estava bem. Não é assim com as nossas vidas, não tem pessoas que se preocupam conosco, não tem pessoas que quando você está numa dificuldade estão ali preocupadas conosco. Sim, tem pessoas que ficam pensando em nós, que oram por nós, que tentam nos ajudar. Existem estas pessoas maravilhosas nas nossas vidas. E aí tem também a sequência da edificação da fé. A sua fé ser edificada, porque você tem duas escolhas. Você tem a escolha de se rebelar contra Deus, murmurar, seguir o conselho da esposa de Jó. Blasfema contra teu Deus e morre. Ou você pode fazer como Jó e Daniel e muitos personagens bíblicos que não se rebelaram contra Deus, que não murmuraram contra Deus e seguir adiante em sua fé, sabendo que Deus iria agir, tendo a certeza da proteção do Senhor. Mas, Denis, e se por um acaso ele não proteger e algo horrível acontecer? Ué, tudo acontece na vontade dele. Você não lê, você quando ora lá, seja conforme a tua vontade. Ué, você já está declarando, seja conforme a tua vontade. Né? Se vier a acontecer alguma coisa ruim, né, foi por permissão de Deus, para que talvez você deva orar mais, jejuar mais, deva estar mais com Deus e clamar mais ao Espírito Santo. Eis a questão. Tem coisas que Deus coloca para nós, que é para nós nos fortificarmos no Espírito, nos fortificarmos com Jesus, nos apegarmos mais com Jesus. Né? Mas agora tem coisas que é uma aprovação, que é apenas aquele período, mas Deus quer ver sim como foi, como que vai ser você naquela aprovação, e também a edificação dos outros, sim, das outras pessoas. Olha, quando você está na cama de hospital, você está mal, você está lá com o médico dizendo, ele está em estado grave, falando isso para os seus pais, por exemplo, ele está em estado grave, não sabemos se ele vai conseguir sobreviver, mas você está ali, acordado, consciente, você está ouvindo o que o médico está dizendo, só que você conhece o teu Deus, você sabe quem é o teu Deus, você sabe que o teu Deus te livrará, se for da vontade dele, mas você fala, Deus, se eu ainda tenho o que fazer nessa terra, então por favor, Senhor, que o Senhor restaure a minha saúde, e aí a saúde dele é restaurada. A edificação da fé dele está ali, ele foi aprovado. Só que, quem está ali também? A edificação dos outros, a edificação dos pais e do médico, que está ali junto. Ele vai pegar e vai olhar, mas como? De que jeito? Claro que a maioria dos médicos procura uma forma científica de explicar o inexplicável. E os pais da pessoa, né, vão ficar edificados. Pega o exemplo do Rafael Bittencourt. O Rafael Bittencourt, ele conta por testemunho isso, ele diz que ele falou que Jesus curou ele numa doença que era terminal na vida dele. E os pais dele foram edificados através do Rafael Bittencourt. Então, assim, essas provas que vêm, elas vêm porque é necessário edificar a sua fé. Não esqueça, o tempo está findando, não sabemos quanto tempo mais temos ainda nessa terra. Não sabemos, nós sabemos que cada vez mais estamos perto. E eis o detalhe, Jesus disse, aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais. E já foi anunciado um período terrível sobre todo o mundo. Todo o mundo, aquele que estiver agarrado com Deus, conseguirá passar por este período. Mas aquele que não estiver, que agarrar na cauda do dragão, infelizmente, vai falecer no espírito. Feito? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e boa semana para todos nós. Fala, meu querido, curtiu o vídeo? Maravilha! Então aperta ali no gostinha, compartilha e se você quiser também se inscreve no canal. Lembre-se, tem este canal aqui e tem o outro lá para você visitar, que é o Estou à Toa. Beleza? Falou, até mais! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui com essa cara de bode velho. Não é mais? Eu sei lá, meu filho disse que não gostou. Não achou muito legal, não. Eu sei lá, eu queria tentar uma coisa diferente. Não sei se ficou muito legal, né? Mas, tamo aí, né? Tamo indo. Bom, então vamos lá. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre Abraão, mas o foco não é o que vocês vão pensar. Depois eu falo, né? Então vamos lá. Abraão recebeu uma mensagem de Deus, obviamente, né? Deus falando com ele, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para o lugar onde eu te mandar. Beleza. E a vida de Abraão, ela teve muita prosperidade, mas também teve alguns infortúnios, não é? Abraão, ele teve alguns infortúnios. Vamos lá, alguns infortúnios de Abraão, né? As prosperidades de Abraão, todo mundo conhece, né? Os infortúnios de Abraão, eu acredito que muita gente conhece. Mas Abraão, vamos lá. Abraão, ele entrou no Egito e por causa da mentira dele, né? Ele conseguiu amaldiçoar, conseguiu com que todo um povo fosse amaldiçoado, né? Todo o povo do Egito.
Também, e assim, ele fala duas vezes, né, para Sara, né, diga que é minha irmã para que não me matem. Então, esses daí são alguns dos infortúnios de Abraão, né, as consequências de suas mentiras. E aí nós temos também o infortúnio da dissidência dos pastores dele e de Ló. Né? Eu já falei sobre Ló aqui no canal. Gostaria muito que vocês vissem, né? Quem não viu, dá uma olhada lá. E ele teve mais infortúnios, né? Ele teve um filho com uma serva egípcia. Muita gente gosta de retratar o Ismael como se ele fosse uma pessoa rebelde, sabe, uma pessoa do contra, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é aquilo que Deus falou, né? Que a mão dele será contra todos e a mão de todos será contra dele. Mas quando isso é falado, não é falado especificamente contra ele, é falado mais pela descendência dele. Então, assim, teve esse infortúnio também com Sara, né? Que por causa disso recebeu o desprezo de Agar. Então, houve alguns infortúnios na vida de Abraão. E os infortúnios que ele sofreu foram infortúnios que ele trouxe também para outros, né? Você acha o quê? Você acha que as escolhas erradas de Abraão não trouxeram consequências para os seus? Claro que trouxeram. Né? Todos os pastores, todas as pessoas que acompanhavam Abraão, né, tiveram que passar pelas mesmas situações por causa das escolhas de Abraão, tanto no bom como no mal. Né? E assim, pensa, Abraão tinha uma promessa, ele tinha a promessa de que ele ia ter um filho, e essa promessa demorou há anos e anos e anos e anos e anos a se cumprir. Muito tempo. E aí, pensa, né? Imagina só, quando você recebe uma promessa de Deus, e demora anos e anos e anos e anos e anos e a promessa não acontece. É ruim demais, né? É sim, é muito ruim. É algo que você espera, sabe? E você tem que deitar pra esperar, porque, né? Claro que o bom mesmo é você continuar trabalhando, né? Não deitar. Né? Deitar é meio que um sinal de derrota, né? Mas aí você tem também as consequências dos seus atos. Né? Você começa a ficar com raiva, começa a demorar, assim como Abraão, né? Para Abraão demorou, e aí ele tomou uma decisão errada, que foi ter um filho com Agar. E aí você tem que aceitar as consequências dos seus atos. A gente sabe que nós estamos hoje em dia numa geração que não aceita a consequência de nada. Né? Não vou generalizar, né? Não são todos. Mas estamos numa geração que as pessoas não querem aceitar as consequências dos seus atos. Também, eu conheço algumas pessoas também que são assim. Gente velha, sabe? 30, 40 anos aí que tomam uma decisão errada e culpam os outros. Né? Não tem a capacidade de assumir o que faz. E por causa disso, de você ir fazendo isso daí, você ser esta pessoa que não aceita as consequências dos seus atos, das suas escolhas, ou até toma decisões erradas, né, como Abraão fez, e aí você acaba, não vou dizer assim, caindo no desprezo de Deus. Não, mas você cai na correção dele, você cai na correção de Deus. E aí você não gosta, você acha ruim, você não aceita. A Bíblia não fala se Abraão, como que ficou, quais foram os sentimentos de Abraão. Se ele ficou com raiva, se ele ficou frustrado. Né? É muita coisa ali na Bíblia que não é relatada. Né? Então, assim, a gente só pode fazer suposições. Abraão, um ser humano comum, né, um homem comum, com certeza deveria ter seus sentimentos, mas como a própria Bíblia diz ali sobre Maria, tem fala assim, que Maria guardava seus pensamentos e sentimentos dentro de si mesma, em seu coração, sabe? Guardava para ela. Né? E eu acredito que todos os personagens bíblicos de destaque que não foram citados muita coisa que foi falado e também o que pensavam, né, ou até o que se via em seus olhos, era ocultado por eles mesmos, sabe? Eles guardavam. Eu não sei dizer, mas eu acho que Abraão não era um cara murmurão. Né? E esse é um dos grandes problemas quando a gente não recebe as coisas de Deus, quando a gente fala que a vida não dá certo, né? Porque também nós não queremos obedecer a Deus, não queremos ouvir a Deus. Né? Mas em todo caso, ali Abraão, obediente a Deus, mas mentiu, enganou e tomou uma decisão errada. Ele adulterou. Né? Tá certo, que foi com consentimento de Sara. Aliás, a ideia foi até dela, mas ainda assim, adulterou. Né? Mas o que dá pra gente tirar disso? Né? Você tomou decisão errada, mas Abraão tomou decisão errada e ainda assim ele voltou a ajoelhar a Deus. O que a gente não pode é ter
assim, nós temos que sentir a culpa, assumir a culpa, mas o que nós não podemos é deixar de orar, deixar de falar com Deus. Ah, mas não está dando certo, e aquela promessa, e Deus falou que ia fazer, e, pô, já passou 10 anos já, né? Quanto mais você reclamar, mais você atrasa. Quanto mais você reclamar, quanto mais você tomar decisões erradas, quanto mais você não assumir a culpa pelos seus atos, vai demorar muito mais para acontecer. Nós temos este poder, por incrível que pareça, nós temos esse poder de atrasar ou adiantar as nossas bênçãos. Até das coisas que nós não sabemos. Né? Se nós, vamos ver assim, ó, Deus determinou lá, amanhã, né? Dia 20 de fevereiro, o Denis tem que receber uma bênção X. Beleza. Só que aí chegou no dia 19 de fevereiro, hoje, e eu peco. Né? Eu peco contra Deus e não peço perdão por isso, sabe? Aí ele, bom, vamos tocar um mês pra frente essa bênção aí, porque ele não tá merecendo não. Né? E aí eu, pô, mas daí você sente assim, puxa vida, podia dar certo tal coisa, né? Tinha que ser rápido e tal, e blá blá blá. Nisso já passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, né? E daí quando chega lá no dia 20 de março, aí o Denis aqui começa a murmurar, começa a reclamar porque ele tá lá apertado e a coisa precisa acontecer. E aí ele começa a fazer toda aquela reclamação e Deus olha e, bom, joga mais 2 meses pra frente aí. Né? Em vez de ele apenas se ajoelhar e falar comigo, não, ele tá reclamando de mim, pra mim, né? Então, não, né? E aí eu continuo lá levando, em vez de me ligar, que eu tenho que cair na misericórdia do Senhor, que eu tenho que cair ali nas graças do Senhor, não. Aí eu começo a pecar mais, eu começo a murmurar mais, eu começo a ir contra Deus, meus pensamentos contra Deus, minha boca contra Deus, meu coração contra Deus. E aí ele pega e fala assim, quando chega, nem chega perto da data, nem chega perto lá de, deixa eu ver, março, abril, maio, né? Nem chega maio, ele vai falar, joga 1 ano pra frente agora essa benção aí. Pode jogar 1 ano pra frente aí, porque ele não tá merecendo não. Primeiro eu vou esperar ele se ajoelhar, primeiro eu vou esperar ele se consertar comigo. Aí sim eu vou testar, ver se realmente ele é de verdade isso, dele tá querendo se consertar comigo, testar ele um tempinho, quem sabe mais uns 2 anos. E aí sim, aí eu vou dar essa benção para ele. Né? E aí eu não vou apenas dar esta benção para ele, eu vou dar todas as bênçãos, né, que deveriam ter, que deverão, né, ou que deveriam ter sido dadas pelos próximos anos aí que ele vai ficar sem as bênçãos, né, pelos próximos 2 anos aí que estava programado as bênçãos, eu vou lá e dou as bênçãos para ele. Pronto, tudo uma vez só. Né? Ele vai glorificar o meu nome, mas eu vou testá-lo também. E aí complica, porque eu conheci muita gente, né? Eu li muitos comentários em vídeos de pastores que querem trazer mensagem de esperança, mas não sabem explicar o que elas têm que fazer ou por que tais coisas estão acontecendo com elas. E aí eu vejo os comentários das pessoas falando, Deus me abandonou, Deus me abandonou, Deus me abandonou. Mas e a coragem desses pastores chegar para eles e falarem, cara, você tá errado? Você tem que se consertar. Ah, mas Deus tá nem aí pra mim. Bom, você tá nem aí pra Deus também. Entendeu? Então, este é o exemplo de hoje com Abraão. Eu vou pegar outros exemplos aí de atos piores, né, e vou trazer para a série Deus Não Te Odeia, tá bom? E lembre bem disso, tá? Deus não te odeia. Ele te ama. Se ele não te amasse, ele não ia querer te salvar. Beleza? Jesus nos abençoe. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô num local um pouquinho movimentado, então vai ter um pouquinho mais de barulho, mas esse é o tempo que eu tenho aqui agora para poder fazer esse vídeo. E Ló, né? Todo mundo já conhece a história de Abraão, né? Que Abraão, escolhido no meio do seu povo, Deus disse, sai do meio da tua parentela e vá até um lugar que eu vou te mandar. E Abraão então recolhe tudo ali, né? Pega as posses, né? A sua meia-irmã, né? E esposa Sarai, né, até então, e também o seu sobrinho Ló. E eles partem, não é? Para a terra que emana leite e mel, onde vai ser feito todo o povo de Abraão. Eu falei que ia ter barulho, né? Mas aí todo mundo olha para todas as façanhas de Abraão, né? Dificilmente olham-se para os defeitos de Abraão. Aliás, tem um pecado que ele comete 2 vezes. Eu vou deixar para você ler a Bíblia, para você depois ver qual que é este pecado. Mas e Ló?
Ló, as pessoas gostam de colocar bastante defeito em Ló, né? Falar o que é que ele fez de errado. Mas o que Ló fez de certo? E aí? E o que ele fez de correto? Será que você prestou atenção nisso? Será que você se liga nisso? Eu estava conversando com um irmão de uma outra denominação e eu perguntei para ele sobre Ló. E ele, Ló? Eu falei, Ló. Ló tem coisa ali, rapaz. Ló? O que Ló tem para agregar? Eu falei, ô, louco, meu amigo, como que Ló não tem nada para agregar? Vamos pegar lá, muita gente, né, muita gente fala que Abraão é o pai da fé, né, e que não houve homem, alguns falam, né, que não houve homem com maior fé que Abraão. Claro, né, que Jesus então fala do centurião, né, mas e Ló? Você já parou para pensar no tamanho da fé de Ló? Já parou também para pensar na obediência de Ló a Deus? Mesmo que tenha acontecido os desastres, mesmo que tenha acontecido algumas coisas que para nós, nos dias de hoje, é algo imensurável, né? Ainda assim, Ló foi um homem de grande fé. Só pensa no seguinte, a Bíblia fala que Ló foi junto com Abraão, né? Que Abraão levou o seu sobrinho Ló. Mas ela não explica o detalhe de como foi a conversa entre eles. Não explica isso, né? Eu posso, de repente, imaginar Ló dizendo assim, ô Abraão, pra onde você tá indo? E aí Abraão fala, o Deus dos nossos pais falou comigo, né? O Deus dos nossos antepassados, ele falou comigo, né? E aí Ló falou, o que ele disse? O que ele falou pra você? Falou pra mim sair do meio da minha terra, da minha parentela e ir para um lugar onde ele tá mandando, né? E Ló, né, esperto, inteligente, né, vê Abraão pegando as posses dele, saindo, e aí Ló vai junto. Ele vai junto. E Ló prospera junto com Abraão, porque senão não haveria uma dissidência grande entre eles, entre os pastores deles, né? Não entre Ló e Abraão, acredito que nada aconteceu, mas houve dissidência entre os pastores de Ló e de Abraão. Mas Ló prosperou tanto quanto Abraão. E aí você pode dizer, não, capaz, imagina, como que não? Como que não? Ele estava indo junto com o homem que foi escolhido por Deus no meio de todos os semitas. E ele foi. Olha a fé desse cara. Presta atenção na fé desse cara. Ele viu a bênção de Deus na vida de Abraão. E ele falou, eu também quero. E ele não grudou em Abraão como um parasita, um carrapato, né? Não, ele grudou em Abraão porque ele viu Deus na vida de Abraão. Ele viu um homem de fé seguindo um Deus que, além de justo e de amor, também de prosperidade, né? E aí ele foi junto com Abraão. E, claro, aconteceu o episódio, né, da dissidência, aonde Abraão falou, olha, você pode ir para o caminho da esquerda e eu vou para a direita, e eu posso ir, ou você pode escolher o caminho da direita e eu vou para a esquerda. E Ló escolheu o caminho da esquerda. Me atrevo a dizer que de repente isto foi pela vontade do Senhor, porque Abraão precisava ir para aquela direção, para a direção que ele havia ido, não é? E Ló foi para outra direção, uma direção onde a terra, né, o que plantava dava, estava lindo o caminho, estava bonitinho, borboletas voando, e aí ele foi. Mas, né, mesmo assim, não dá para dizer que Ló foi um homem que não teve fé no Senhor, não dá. Porque pensa, quando aconteceu dos reis se juntarem, né, e Ló acabou sendo aprisionado com o ataque destes reis, e Abraão se juntou com outras casas, outras famílias, para ir então guerrear contra estes outros homens, estes outros reis, ele chegou lá e foi à batalha, foi à luta, resgatar Ló. Obviamente, Ló foi por um caminho errôneo, mas a fé dele ainda estava no Senhor. Porque senão, meu amigo, a mensagem nunca teria chegado a Abraão. Deus não teria permitido Abraão ir lá resgatar Ló. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Ló poderia muito bem estar lá orando, Senhor, Deus do meu tio Abraão, eu creio em ti, livra-me, Senhor. E aí? Já parou para pensar nisso também? Já parou para pensar que Ló também se ajoelhava? E aí nós temos mais uma coisa que podemos dizer de Ló. Quando Deus vai destruir as cidades, quando Deus vai destruir, né, a Babilônia, e aí ele envia os anjos, porque, preste atenção na conversa de Deus com Abraão. Abraão pega e fala, Senhor, mas se por acaso houver um justo, claro que ele vai fazendo a barganha, né? Mas por acaso houver um justo, não destruirei a cidade por amor desse único justo. E aí, né, quem conhece, quem não conhece, vai lá olhar, ler em Gênesis. E aí
o que acontece? O que Deus faz? O que Deus faz? Ele manda os anjos para irem até a casa de Ló, para resgatar Ló, para salvar a família de Ló, meu amigo. Você acha que Ló não teve fé? Pense, naquele momento em que os homens da cidade se reuniram para ir lá na casa de Ló, para falar para ele que era para mandar os homens que estavam na casa dele para fora, né? E aí quando ele fala que não, que vai dar as filhas, e aí um desses homens fala: este homem chegou aqui e agora quer ser o juiz de tudo. Ou seja, entendeu? Meu amigo, se você de repente pensar assim, poxa, eu não consigo ter a fé de Abraão, eu não consigo ter essa fé incrível de Abraão. Pô, cara, tenha a fé de Ló. Tenha a fé de Ló. Ló viu aquele cara abençoado e foi junto com ele. Ló, mas ele não foi parasita, lembra disso? Né? Ló viu um Deus, né? O Deus dos antepassados dele, um Deus que de repente talvez ele só tenha ouvido falar. Mas aí, ele viu aquele Deus agindo na vida de Abraão. Eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. E andando com Abraão, ele conseguiu a atenção desse Deus, esse Deus maravilhoso, ao qual eu adoro, ao qual eu glorifico, ao qual eu louvo, ao qual você louva, você adora, você glorifica, você louva. Entendeu? Consegue entender? Meu amigo, não consegue ter a fé de Abraão, tenha a fé de Ló. Vá, ande com pessoas de fé, ande com pessoas que você sabe que Deus é ali na vida deles, né? Não ande com pessoas assim, assim, como é que fala? Por interesse financeiro. Claro, existe aquela coisa, né? Aquele ditado que fala, né? Ande com vencedores e vencedor você também será. É verdade, é verdade. Se você andar com um homem de grande fé, um homem que tem o Espírito Santo do Senhor em sua vida, com certeza, meu amigo, queira também estar com este homem, queira estar adorando o Deus deste homem, tendo a fé de Ló, que você vai alcançar também coisas como Ló alcançou. Ele teve muita prosperidade enquanto andava com Abraão. Ele só teve, infelizmente, o azar de ir para a cidade de Sodoma e Gomorra. Mesmo assim, Deus não tirou os olhos dele de sobre Ló. Entendeu? Não consegue ter a fé de Abraão, tenha a fé de Ló. Beleza? Seguinte, pesada, moçada, mulherada, seja você casado, solteiro, o que for, fim de semana tá chegando. Você já sabe o que você vai fazer? Já sabe para onde você quer ir? Já sabe se você quer passear? Então, se você ainda não tem nenhuma ideia, dá uma olhadinha lá no canal do Leão Versátil. Né? Meu amigo, ele faz bastante trilha, gosta de ir pra parque, ele gosta de natureza, ele gosta muito de natureza. Né? Dá uma olhada no site dele. Gente, ele vai para muito lugar, muitos parques, muitos sítios, sabe? Ele realmente gosta de mostrar cachoeiras, trilhas. Ele é muito fã disso, né? Então, dá uma olhadinha lá no canal dele, que ele vai te dar uma ideia bem legal pro teu fim de semana, beleza? Gente, a paz do Senhor Jesus, que Jesus nos abençoe. Até mais.